O tema da live de hoje vai ser tipos de fermento. Será que você conhece todos os tipos de fermento? E será que você sabe usar todos os tipos de fermento? Se você está assistindo essa live na gravação, depois que ela foi transmitida, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa a sua dúvida aqui embaixo, tá bom? Bom, pessoal, tem diversos tipos de fermentos, né? E também existem alguns elementos que a gente usa como fermento, né? Então a gente tem aí bicarbonato de sódio, que a gente usa no lugar do fermento algumas vezes. Existem algumas combinações que se faz com o bicarbonato, com vinagre, com cremor tártaro, com o próprio fermento químico, ele tem amido também, né? Para dar uma estabilizada ali. Então a gente vai falar sobre esse tema. A gente tem, né, alguns tipos de fermentos. E cada tipo de fermento tem a sua aplicação específica. Então, não adianta a gente querer utilizar um determinado tipo em substituição a outro. Para a gente conseguir trabalhar bem com os fermentos, a gente tem que entender para que eles servem, quando eles vão ser utilizados e como utilizar da melhor forma para a gente extrair a melhor performance de cada fermento. Então, você vai ter fermento que não serve para pão, você vai ter fermento que não serve para bolo, você vai ter elementos como o próprio bicarbonato que não vão servir em algumas situações, porque eles precisam de um meio propício para que ele haja, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, pessoal, basicamente, a gente tem aí uns 5 tipos de fermentos mesmo, que são chamados fermentos. Primeiro de todos, o mais conhecido de todos, é o fermento químico. O fermento químico é aquele da latinha, né? Que não é mais latinha, agora é um potinho de plástico que a gente compra no mercado e que ele é o mais conhecido para fazer bolos, né? O fermento químico a gente usa principalmente para bolos. Como funciona o fermento químico? O fermento químico, ele é uma mistura de bicarbonato de sódio e alguns ácidos orgânicos, alguns outros elementos como amido, porque o fermento químico tem amido. A gente tem também, às vezes, um pouco de cremor tártaro no fermento, dependendo da marca. E para que serve basicamente? O fermento químico, ele reage ao líquido e ao calor. Então, ele reage quando ele entra em contato com a umidade e com temperaturas altas, temperaturas elevadas, a temperatura do forno. Ele tem a validade da embalagem, ele é um fermento seco, né? Então, ele deve ser guardado em lugar fresco e seco e ele serve principalmente para a gente fazer bolos, biscoitos, alguns que levam fermento. E alguns outros pratos, por exemplo, você pode fazer, tem a receita de panqueca americana, ela leva um pouco de fermento químico. Por quê? Porque ela é aquela panqueca fofinha, aquela panqueca bem gordinha, né? E como ele vai ser utilizado? Ele vai ser utilizado na massa, sempre uma massa mais amolecida. O fermento, gente, o fermento químico, ele é composto, como eu falei, de bicarbonato e alguns outros ácidos. O bicarbonato, ele também pode ser considerado um fermento, mas ele vai ser usado, em geral, combinado com algum outro elemento ácido. O bicarbonato, para ele ter essa reação, que a gente conhece, essa reação de ferver, de fermentar mesmo, né, de subir, ele precisa entrar em contato com um meio ácido. Então, muitos bolos que não levam o fermento industrializado, fermento químico industrializado, eles pedem o uso do bicarbonato, mas aí eles vão ter geralmente um vinagre ou algum outro elemento ácido na própria receita para que haja a reação com o bicarbonato, tá? E tem receitas que levam, além do fermento químico, mais bicarbonato. E isso faz o quê, gente? Faz com que essa receita ela tenha uma
uma fermentação maior e mais rápida. O bicarbonato, ele fermenta rapidamente e ele também reage ao calor do forno. Tanto que quando a gente coloca o fermento químico no bolo, ele não começa imediatamente a fermentar. Ele vai subir no forno. Não é como quando a gente coloca só o bicarbonato, que aí ele já começa a reagir, a gente tem que ser rápido para que ele não comece a abaixar antes de ir para o forno, tá? Então, o fermento químico, ele tem essa função. E é um fermento utilizado mais para bolos, alguns doces, coisas desse tipo. Dificilmente a gente vai usar um fermento químico em pão. Por quê? Porque ele não vai dar a reação e nem a textura para a massa que a gente espera de um pão. Especialmente os pães que eu ensino no curso e que eu falo aqui para vocês, que são pães de longa fermentação. Então, com fermento químico, a gente não tem como fazer um pão de longa fermentação, já que ele tem uma fermentação imediata e ele vai reagir apenas ali no forno. Então, ele não vai ficar horas fermentando. Não tem como você fazer isso com fermento químico. Aí, a gente tem o fermento biológico, que é o fermento que a gente conhece como fermento para pão. E você vai ter diversos tipos de fermento biológico. Você tem o fermento biológico seco, que é granulado. Você tem o fermento biológico instantâneo seco. Qual é a diferença básica entre eles? O tipo da granulometria é diferente, tá? Mas não é essa a diferença básica. O fermento biológico seco, que não é instantâneo, idealmente ele deve ser diluído antes. Você deve colocar ele em algum líquido. É aquele que a gente usa bastante para fazer também esponja, aquela receita antiga da esponja, que você diluía o fermento com água, açúcar, tal. Então, esse é o fermento biológico seco. O fermento biológico seco instantâneo é o que a gente encontra mais agora no mercado. Praticamente, eles aboliram o fermento biológico seco do mercado. Agora a gente só encontra o instantâneo. E qual é a grande diferença? O instantâneo, ele é adicionado direto na farinha seca. Ele não é um fermento que é diluído antes, não há essa necessidade. Então, a gente adiciona ele direto na farinha. Isso é uma grande vantagem, né? Por você poder fazer, por exemplo, dá pra gente fazer uma fermentólise direto com ele, sem precisar preparar um pré-fermento antes. Você pode, mas não precisa. E tanto o fermento biológico seco quanto o fermento biológico instantâneo seco, eles não precisam ficar na geladeira. Eles não precisam de refrigeração. Por quê? Porque eles são desidratados. Eles foram desidratados, eles têm ali uma grande concentração da levedura Saccharomyces cerevisiae, que é o que vai fermentar o pão. Mas como eles são secos, desidratados, eles não precisam ficar na geladeira. Porém, eu vou dar uma dica para vocês. Quando você usa, quando uso, especialmente nas receitas que eu dou no meu curso e nas receitas que eu falo para vocês, a gente usa uma quantidade muito pequenininha quando a gente usa o fermento biológico. Por quê, gente? Porque a gente aqui faz o pão de fermentação lenta. Então não dá para você sair usando um monte, porque senão você vai ter uma fermentação rápida, foge totalmente do objetivo. Então, esses fermentos, aqui, por exemplo, quando eu compro em aquelas latinhas que vem, ou saquinhos, que vem uma quantidade maior, eu não compro o sachê. Então, quando é na latinha, é mais fácil, você fecha bem a latinha. Quando é no saquinho, o ideal é que você armazene esse saquinho dentro de um pote muito bem fechado, e eu gosto de guardar na geladeira. O fermento aberto. O fermento fechado, ele não precisa de nada de refrigeração. Por que eu guardo na geladeira? Porque eu acho que conserva melhor. Ele não precisa de geladeira, mas quando você abriu o pacote,
Você tem algo ali que, se ficar exposto ao ar, ele vai ficar oxidando, né? E a temperatura na cozinha, ela varia muito. Então, você pode ter aí um dia que tá mais quente, um dia que tá mais frio. Então, assim, essa oscilação de temperatura eu não gosto que aconteça no fermento, tá? Então, eu prefiro guardar em geladeira, depois de aberto. Fecha muito bem, coloca num pote muito bem fechado, ou fecha a latinha, se ele for de latinha, fecha a latinha muito bem fechada e guarda em geladeira. Então, tanto o fermento biológico seco quanto o fermento biológico seco instantâneo, que é o que a gente vai achar mais facilmente aí no mercado. Bom, outro tipo de fermento biológico é o fermento biológico fresco, que a apresentação mais comum da gente encontrar no mercado é o quê? É aquele tabletinho quadradinho de 15 gramas. A gente acha geralmente uma embalagem que vem uns 3 tabletinhos. Antigamente, a gente conseguia comprar esse fermento biológico fresco na padaria. Você chegava lá e pedia um pouco você pedia o fermento, eles vendiam por peso. Algumas padarias nem vendiam. Algumas padarias davam o fermento para o cliente, porque eles tinham aquilo numa quantidade absurda. E a pessoa, quando ela quer em casa, ela quer um pouquinho só, né? Então, esse fermento biológico fresco, ele deve ser mantido em geladeira, justamente porque ele é fresco. São leveduras condensadas, ele tem uma validade bem menor. Porém, esse fermento, ele pode ser congelado por até 90 dias, sem perder a força das leveduras. Então, como você vai congelar isso? Você vai abrir e congelar? Claro que não. Ele pode ser congelado na embalagem original. Então, você congela, guarda ele no freezer e aí até 90 dias, tá? Não deixem muito mais do que isso, porque aí ele vai perder a força e não vai fermentar. Porque pode ocorrer uma queima das leveduras. Então, tenham cuidado com isso também. O tempo de congelamento e a qualidade do seu freezer, obviamente, né, gente? Então, assim, esse fermento fresco pode ser congelado para ser usado posteriormente, tá? Nunca congelem aberto, procurem preservar na embalagem original. Se você usou um pedaço e quer congelar o outro, embale muito bem em filme plástico e congele. Sem ar, bem fechadinho mesmo, tá? Para que não entre ar e proteja, faça umas 2 camadas para proteger do frio excessivo, do choque de ar, tá? Então, esse é o fermento fresco. A finalidade do fermento biológico, ela é a mesma, tanto faz se é seco, seco instantâneo ou fresco, que basicamente eles são usados para massas de pão, massas de pizza, massas, por exemplo, de esfirra. Então, essa é a utilização dele. E, por fim, o próximo tipo é o fermento natural, ou o nosso queridinho, o levain. O que é o levain? O levain é composto de micro-organismos presentes na farinha e no ar. Então, a gente vai ter ali no levain micro-organismos do ar ambiente e da farinha. Por isso que a composição química do meu levain, a composição de leveduras e bactérias, nunca vai ser a mesma do meu, do seu, do fulano, da ciclana. Por quê? Porque ele tem essa questão das leveduras, dos micro-organismos do ambiente. E o fermento natural, ele é conservado em geladeira. Ou existem algumas situações, por exemplo, se você mora num lugar muito frio, você não precisa conservar em geladeira. Muito frio que eu digo é abaixo de 10 graus. Outra situação, uma pessoa que faz pão todo santo dia e alimenta o seu fermento todo santo dia. Então,
esse fermento, dificilmente ele vai precisar ser mantido em geladeira. Outra coisa que vai fazer com que você tenha ali o seu fermento na geladeira ou não, é a proporção da alimentação que você faz com o seu fermento. Então, um fermento que é 1 para 1 para 1, uma parte de fermento, uma parte de água, uma parte de farinha, ele é um fermento mais líquido, assim como 1 para 2 para 2. Agora, quando a gente tem 1, 2, 3, que é uma parte de fermento, 2 de água e 3 de farinha, a gente já tem um fermento mais sólido. Existem ainda fermentos naturais, levain, que são sólidos como uma massa. Se você vê aí o lievito madre italiano, ele é originalmente uma massa, parece uma massa de pão, né? Mas é um fermento. Então, existem muitas variações do fermento natural. E essas variações vão determinar a necessidade da geladeira, do tempo que ele fica em geladeira. A temperatura do seu ambiente também vai determinar essa necessidade ou não dele ser mantido em geladeira, tá? Então, gente, e qual é a finalidade? O fermento natural é para pães, pizza, esfirra, massas que vão sofrer fermentação, preferencialmente por longos períodos de tempo. O fermento biológico, ele é muito usado pela indústria. Por quê? Porque se você coloca uma quantidade maior de fermento, a fermentação acontece rapidamente. Você tem aí a possibilidade de fazer um pão em 2 horas colocando fermento biológico. É saudável? Em hipótese nenhuma. Não mesmo. O pão saudável que eu prego aqui é o pão que é feito com longa fermentação. Não importa se ele é feito com levain, não importa se ele é feito com fermento biológico. Porque também não adianta dizer que só o pão de levain é saudável. Por quê? Porque a pessoa pode encher de levain e ter um pão pronto em 6 horas. Do início ao forneamento. Isso não vai ser um pão saudável. Por quê? Porque nós vamos ter uma fermentação rápida, você não vai ter ali um consumo adequado dos açúcares da farinha, você não vai ter uma degradação das proteínas da farinha, porque esse é o grande lance da fermentação longa. Ela quebra as proteínas da farinha e faz com que o glúten entre no seu organismo mais fluido e mais fácil de ser eliminado. Então, ele não gruda no seu intestino e não vai te causar inflamação, não vai prejudicar a sua saúde. Por isso, o pão de fermentação natural longa é um pão muito saudável. Outra coisa, fermento natural não é o nome adequado para o levain. O nome adequado para o levain é fermento selvagem. Por quê? Porque o fermento biológico, ele é natural também. Ele não é um fermento químico ou um fermento artificial. O fermento biológico, ele é composto pela levedura Saccharomyces cerevisiae, que está contida no fermento natural. A diferença é que no saquinho de fermento natural, de fermento biológico, a gente tem uma alta concentração dessa levedura. No fermento natural, o levain, a gente tem, além dessa levedura, outras leveduras e bactérias que vão conferir aquele sabor um pouquinho mais ácido do levain. Existe essa diferença. Mas não é para a gente afirmar que pão com fermento biológico faz mal, e nem que pão com fermento natural é saudável. O que vai conferir a melhoria na qualidade do pão é o tempo de fermentação. Um pão de fermentação longa, seja com fermento biológico ou com levain, ele vai ser saudável sim, porque ele vai entrar no seu organismo pré-digerido. O seu organismo vai ter menos trabalho para digerir aquele pão. Ele vai entrar, ele não vai te dar azia, ele não vai te dar aquela sensação de estufamento, ele vai ser um pão muito mais saudável. Um beijo enorme e muito obrigada por estarem comigo mais um dia. Tchau, tchau!